mais uma vez. Estamos aqui com aqueles assuntos que são importantes para a nossa vida, para que a gente consiga ser feliz. E não é apenas a questão de sermos felizes, é a questão de nós dividirmos, compartilhar a felicidade. Hoje a gente vai continuar um pouquinho aquele tema que é sobre o desapego e o significado da vida. E eu fiquei de dar uma explicação no nosso vídeo anterior sobre o desconhecido ser importante. O que isso tem a ver com o desapego, não é? E o que isso tem a ver com o significado da vida? A grande questão é que todos nós buscamos sempre aquilo que é conhecido. A nossa mente, a nossa razão, a nossa educação, a nossa história pessoal sempre nos leva a buscar respostas conhecidas. A gente quer ter a sensação de que nós estamos no controle de todas as coisas. E nós não estamos no controle. Nós não estamos no controle do universo, não estamos no controle dos eventos, nós não estamos nem no controle de nós mesmos, não é? Porque a gente não consegue controlar o que sente, não consegue controlar o que pensa, não consegue controlar o que vai acontecer. Então, a ideia de que o desconhecido é importante é que é no desconhecido que estão as revelações, as descobertas, as coisas novas. E o desconhecido que extrapola aquilo que nós entendemos como as coisas que naturalmente nós sabemos, não é? As coisas que a nossa cultura e que a nossa vida nos trouxeram. Qualquer coisa que normalmente seja desconhecida, geralmente a gente recusa porque tem medo, porque não sabe o que vem depois, não sabe se vai poder estar no controle. E nós já não estamos no controle. A questão não é o controle das coisas, a questão é o equilíbrio enquanto nós vivemos. Viver em equilíbrio, buscar constantemente o equilíbrio, não o controle, porque o controle é alguma coisa rígida, dura, e muitas vezes exige sacrifícios que limitam a nossa vida àquilo que nós poderíamos estar experimentando, né? Mesmo que sejam coisas que aparentemente possam não ser boas, mas podem ser experiências novas, nos privarmos das experiências que podem trazer um novo ensinamento, não é muito interessante. Então, o desconhecido da nossa mente, o desconhecido da nossa alma, nós pensamos muitas vezes que a gente sente a alma quando alguma emoção aflora, mas não é apenas o nosso ego reagindo às coisas que estão acontecendo. Existe um mistério bastante interessante. Tem aquela frase famosa de filme que todo mundo usa hoje em dia, que é assim: a verdade está lá fora. Não, a verdade está aqui dentro. O desconhecido é dentro, o além é dentro. Tudo que é além, que está além, é dentro de nós. Nós somos uma projeção de todo o universo. Nós somos uma projeção dos nossos próprios pensamentos, inclusive. Tudo que nós pensamos constitui aquilo que nós somos. Então, na medida em que a gente começa a vencer a ideia de que os nossos pensamentos rígidos, de que a nossa autodoutrina é capaz de nos fazer felizes, nós estamos apegados à ideia de que o nosso pensamento possa ser perfeito nessa linha de entendimento. Quando eu começo a perceber que eu posso buscar o que é diferente dentro de mim, utilizar as capacidades que normalmente eu não uso ou não acredito
né, que tenha. Todos nós somos dotados de inúmeras habilidades. Muitas habilidades elas emergem de dentro de nós nas necessidades, né? Em uma necessidade, em um perigo, em uma situação que mãe não fez um sacrifício e fez algo praticamente sobrenatural para salvar a vida dos filhos, né? Seja através da própria oração, do pensamento, da força, do amor que transcende, que vai além. O amor é capaz de ir a esse além, que é dentro. Dentro nós encontramos Deus, a voz silenciosa de Deus que se manifesta quando nós conseguimos silenciar também a nossa razão, quando as pessoas normalmente oram, achando que Deus não está escutando. Nós deveríamos pensar o contrário, nós deveríamos orar até que consigamos escutar a Deus dentro de nós, ao além dentro de nós. Essa força interior inesgotável que é capaz de mudar todos os paradigmas, todos os padrões. Bem, para ir além e nos desapegarmos do sentido material ou limitado, das limitações que nós impomos a nós mesmos. Nós normalmente atribuímos responsabilidade, culpa ao nosso estado de vida, a situações externas, né? Ou ao dinheiro que a gente não tem, ou ao governo que não fez isso, ou aquela pessoa que me magoou, ou as coisas que eu não consigo. Então é sempre externo, externo, externo. E é óbvio que essas coisas podem realmente serem obstáculos, dificuldades, quando nós atribuímos poder a essas coisas. E a gente normalmente atribui poder ao que os outros pensam sobre nós, ao fato de eu não ter o que os outros têm, ao fato das pessoas não me considerarem, né? A gente sempre quer que haja uma consideração por aquilo que a gente faz. A gente espera um obrigado quando faz um favor. E fazer o bem, pelo simples fato de ser o bem. Se você já experimentou isso, não porque você vai ter uma recompensa, não porque os outros vão ver e vão falar, nossa, como é uma pessoa boa, mas o simples fato de fazer o bem porque é a nossa natureza. E é dessa maneira que a gente começa a perceber que a gente pode ir além daquilo que os outros falam, sair desse espírito de insignificância, né? O que é o espírito de insignificância? É aquele estado que normalmente a gente se diz assim, mas quem sou eu? Eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu sou um grão de poeira no universo. Isso não é verdade. Todos os grandes iluminados, Cristo, Buda, Krishna, todos disseram que nós somos divinos. Deus está dentro de nós, não só dentro. E também muitas vezes existe um escapismo desse pensamento que extrapola, né? Bom, as pessoas que acreditam de uma determinada maneira acreditam, bom, eu sou Deus, né? Não, nós não somos Deus, nós somos divinos, né? Isso nos faz um pedacinho de Deus, isso nos faz uma extensão, sim, mas é claro que nós não somos Deus, mas nós podemos alcançar essa ressonância divina dentro de nós, silenciando, né, saindo das opiniões. Não que nós não tenhamos direito a ter opiniões, nós temos todo o direito a ter todas as opiniões. No silêncio de uma meditação, não existe propósito. Ou seja, quando você se senta para ficar em silêncio, estabeleça um propósito. Bem, eu vou meditar porque eu quero alcançar uma resposta assim, assim, assim. Não. Apenas fique no silêncio. Muitas pessoas não conseguem porque milhares de pensamentos começam a emergir lá do inconsciente e a gente fala, bom, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer nada. Acontece que meditar e ficar em silêncio não necessariamente significa estar parado ali, quieto. Isso é uma das formas. Mas eu posso estar em meditação enquanto eu estou pintando um quadro,
enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou varrendo o chão, enquanto eu estou dirigindo sem perder a atenção. É o simples fato de nós extrapolarmos uma atenção centrada em um único objetivo dentro da nossa mente. Isso exige um pouco de treino, mas exige o desapego da identificação com todas as coisas. Nós falamos no nosso outro vídeo sobre identificação. E aí, quando eu estou para fazer uma escolha, quando eu estou para tomar uma decisão, obviamente o nosso ego vai contribuir muito de acordo com a opinião que ele cria dentro de nós através do nosso intelecto, porque muitas coisas são visivelmente, factualmente indiscutíveis. E gera-se uma opinião geral em torno disso. Hoje em dia, principalmente com a internet e os meios rápidos de comunicação, existem opiniões virais. O que é isso? São opiniões que são jogadas porque alguém disse ou formulou uma frase de efeito poderosa, ou um pensamento, e todo mundo começa a concordar, porque aquilo muitas vezes vai fazer com que você não precise refletir a respeito. Já tem uma opinião pronta que te diz que aquela verdade é assim e pronto, então todos acabam concordando. O desapego através da escolha, até mesmo, é dito que nós não devemos julgar. E julgamento é uma coisa muito complicada, porque o julgamento separa, né? A gente sabe disso. Mas a nossa razão faz isso no automático, sem que a gente escolha fazer ou não. A menos que, obviamente, a minha consciência já esteja num estado de equilíbrio em que eu consiga, ao invés de julgar, simplesmente avaliar, né, a situação da melhor maneira possível e encaminhar da melhor maneira um pensamento, uma palavra, né, um gesto ali, uma atitude. Então, nós não deveríamos ter medo de dar a nossa opinião que venha lá do centro do nosso ser mais profundo. Às vezes as pessoas têm medo de ferir e acabam concordando com tudo, porque simplesmente não conseguem desapegar do fato de que o julgamento é algo que não se deve fazer, e a gente acaba se tornando até um pouco hipócrita, porque não que eu esteja julgando, a minha avaliação interna disse que aquilo poderia ser daquela maneira, mas muitas vezes, para concordar com todo mundo, eu acabo seguindo aquela opinião. E obviamente não é isso. Na maioria das vezes, nós temos que buscar na nossa consciência, não a consciência da razão comum ou a consciência, né, de eu saber que eu estou cônscio de todas as coisas, mas aquela consciência da qual eu faço parte e que está integrada com todo o universo, a minha verdadeira identidade. Trabalhar com essa consciência não é fácil porque nós não fomos educados para isso, mas muitas vezes no silêncio nós temos um lampejo. Muitas vezes no silêncio nós temos um start, né? A gente aciona algum processo e nós conseguimos ouvir aquela voz interior, seja a voz da consciência, se você quer chamar assim, seja a voz de Deus lá que vem do seu coração, seja um estado de clareza que mostre que não é necessário haver divisão por julgamento, mas que as coisas possam tomar cada um o seu lugar, para o benefício de tudo, de todos, de si mesmo. É óbvio que a gente não precisa entrar em conflito com isso para que externamente eu não entre em confronto. Então é importante buscar o silêncio para encontrar o desapego. Sem este silêncio não há desapego. Não é só o silêncio do pensar, mas é o silêncio de opinar, ou seja, buscar restringir um pouco a opinião que vem do ego e da razão a um fato posterior, ou seja, permitir que o silêncio traga a nossa própria natureza divina, espiritual, da consciência. E isso nos ajuda a nos desapegarmos. O significado da vida,
começa a se tornar mais claro. Eu começo a me sentir mais feliz, eu começo a me curar, inclusive, daquele medo de ferir ou de ser ferido, porque não há poder que possa me ferir se eu não atribuir poder às coisas, se eu não conceder poder às coisas. Então, e depois desse silêncio, sim, aí elevar os pensamentos em uma oração, em um pensamento positivo para as pessoas, para as coisas, para as situações e para tudo que é necessário, da melhor maneira possível. Este silêncio, esse treino, se a gente pode dizer assim, em que a gente vai ao desconhecido, vai ao além que é dentro, e esse além nos revela finalmente um pedaço da verdade no qual nós estamos mergulhados e nós não conhecemos. De maneira geral, ampla, todos nós somos capazes. Lembrar que as limitações da minha vida, da sua, de cada um, somos nós mesmos que nos impomos, por acreditar de maneira limitada. No momento em que eu acredito no além, eu vou além. O silêncio é o grande instrumento. E silenciar para poder entender, saber ouvir com o veículo correto, né? O veículo do amor, o veículo da compaixão, o veículo da paciência, o veículo da retidão, o veículo do nosso corpo interior, da nossa mente. E quando eu ouço com o veículo correto, a opinião que eu emito já não vai mais ser uma opinião de julgamento que separa, mas vai ser uma opinião que avalia com coerência. E em uma avaliação coerente e equilibrada, não existe julgamento. Essa é a diferença. Então, esse é o ponto sobre o qual eu gostaria de estar falando hoje, dando esse toque, porque eu acho que é bastante importante, bastante coerente até, e de uma maneira bastante tranquila, refletirmos, né, sobre esse tema, sobre esse ponto, e buscar a própria opinião, né, buscar a libertação dos pensamentos. Pensamentos sem influência são muito difíceis, mas no momento em que a gente centra o nosso ser mais íntimo, mais amoroso, mais sem objetivo, o propósito real aparece, tá bom? Então, ficamos por aqui com mais esse tema. Até o nosso próximo encontro e espero que isso possa ajudar e servir para reflexões e curas interiores para que nós possamos ser mais felizes. A vida ganha um novo significado quando eu consigo escutar a voz interior. Fica bem, fica em paz, um grande fraterno abraço, tá bom?